Você sempre foi mais poupadora ou mais gastadora? Eu assim? sempre fui mais poupadora. Ultimamente, eu tô encontrando um equilíbrio. Então, eu passei a vida inteira falando para as pessoas: carro é uma das primeiras decisões da vida financeira de um jovem que pode fazer você voltar muitas casinhas e só conseguir se livrar dessa dívida lá com 30 anos. Então, eu falava, carro não vale a pena. Quando eu vim morar em São Paulo, na verdade antes, dos 18 aos 21, eu andava muito a pé, eu andava de ônibus, eu morava perto da faculdade. Então, não é todo mundo que pode se dar o luxo de não... de não ter carro, assim. Muita gente precisa sim entrar no financiamento e ter um carro por questões pessoais. Eu tenho uma família, tenho filhos, segurança, tenho medo de andar de aplicativo, enfim, tem quesitos que... Transcendem a conta no papel ali, que né? não é só a questão financeira, mas eu pude não ter carro até o momento certo. Então, quando eu vim pra São Paulo também, subi a Aquela rua. Consolação, Boa. pegava o metrô no Higienópolis, ia até o Largo da Batata, pegava ônibus, fiz isso por 2 anos de empíricos. Quando chegou o momento em que o carro não representava muito do meu patrimônio e que ia ser um passivo que o custo mensal do carro cabia tranquilamente na minha renda, porque tem essa também, né? A pessoa compra o carro, só que tem que ficar gastando patrimônio para bancar o carro, porque o salário não consegue bancar o carro. Então, quando chegou esse momento, eu comprei meu carro. Aí todo mundo apontou o dedo, né? Hipócrita. Não, é simplesmente uma coisa, é uma questão de fazer as coisas na hora certa. Plantar primeiro para colher depois. A gente tem mania de querer colher sem nem ter plantado. Antecipação de sonho. Sabe uma coisa que eu vejo muito? Principalmente dos educadores financeiros, enfim, tenho muito amigo que fala de finanças, que é aquela pergunta comum, vale mais a pena comprar uma casa ou investir? Aí eles mostram que na ponta do lápis, dependente, né, você tem que ver várias variáveis, mas que na grande maioria dos casos, você alugar e pegar aquele... vale mais, mas tem muito aquela lance aí, geralmente quando alguém vai lá e compra, a galera, mas tem o valor do sonho. Pra caramba. E tem o valor, assim, o momento que você tá num momento de construção de família. Sim. Eu falo uma coisa pro Caio, se não puder pregar um quadro na parede, já não quero. Por exemplo, eu lembro quando ele ia casar, o sonho dela era fazer, sabe, a casinha do jeito que ela quer. Então, assim, financeiramente não fazia sentido. Mas, pro momento que a gente tava, isso tem aquela coisa que às vezes o papel não veio. Mas o mais importante é você ter discernimento também de não se enganar. Por exemplo, você falou, às vezes carro é muito importante, mas qual tipo de carro? Às vezes você não vai pra um carro que alimenta seu ego. Com certeza. Realmente Carro é uma coisa que alimenta ego pra caramba, né? Porque você chega no lugar... Você sente que você já tá sendo julgado se você chega de Uber, se o Uber é black, se o Uber é... Você chega Mas num sabe que tem carro... até uma coisa que a gente até brinca, você já ouviu falar, que você sabe quando a pessoa tá mudando de vida quando ela troca de carro? Porque a primeira coisa que a pessoa fala, ganhei um aumentinho, vai lá, faz o quê? Sim, troca exatamente. E casa, eu concordo 100%. Eu tenho o sonho de ter minha casa. É muito emocional, é segurança também. Quem conhece pouco de investimento acha que a primeira coisa que tem que fazer para ter uma segurancinha é comprar uma casa para chamar de sua. Mas o que eu mais defendo é assim, você tem que saber qual é o momento da sua vida. A sua prioridade hoje deveria ser construção de patrimônio ou realização de sonho. Isso aí. E tem outra coisa em relação a carro e casa. Casa, às vezes, não é sempre, mas às vezes pode se valorizar pra caramba. Pode ser Você um bom pode negócio. acertar em cheio Preço e o negócio... importa, né? Exatamente. Carro, não. Desculpa, você não vai comprar carro nenhum que daqui a um ano vai ter dobrado, né? Claro, pode acontecer o que aconteceu agora, que foi uma baita inflação, os preços dos carros subiram pra caramba, mas assim, o meu carro está custando hoje mais, mas se eu vendê-lo, eu vou precisar de mais também pra comprar outro igual. Então não é que meu carro se valorizou. Não. O mercado como um todo tá inflado. O mercado ficou mais caro por conta da pandemia, por N motivos. Mas o imóvel pode ser um investimento, o imóvel físico. É o mais inteligente? Não, e principalmente porque você vai concentrar muito do seu patrimônio. Concentração de patrimônio é risco. E a liquidez dele, geralmente você não vende o imóvel do mês pro outro. Sim, aconteceu uma emergência. Aí a pessoa pensa, nossa, mas peraí, vou pegar um tijolo aqui pra poder pagar essa conta. Exatamente. Pelo menos eu tenho minha casa como segurança. Beleza, mas se você precisar desse dinheiro rápido, você vai ter que baixar pra caramba o preço da sua casa pra você torcer pra vender em um mês. E depois que vende, quantos impostos? Então hoje, por exemplo, assim...
não queria entrar muito em assunto técnico, mas eu gosto muito do setor imobiliário. Vai pro fundo pro fundo imobiliário, que você não vai pagar imposto, os dividendos que você recebe, os aluguéis não pagam imposto. Quando você compra um imóvel para ter renda, para colocar para alugar, você paga imposto do rendimento que você ganha. Liquidez, em 10 segundos você vende o fundo imobiliário. Com R$100 você compra um fundo imobiliário. Quantos R$1.000, dezenas de R$1.000 você não precisa para comprar um imóvel? E aí, num fundo imobiliário, você está investindo em 10 imóveis diferentes. Diversificação. Qual brasileiro hoje consegue diversificar em imóveis físicos? Quase ninguém, né? Quem consegue ter 10 imóveis? E mesmo assim, os 10 imóveis não representarem mais de 10% do seu patrimônio. Então, sim, é uma decisão emocional. A única questão é, o momento da sua vida te permite fazer isso com tranquilidade? Ou o seu sonho hoje vai se tornar um pesadelo? Muita gente me pergunta, eu sempre tenho muita cautela, porque eu sempre falo pra turma o que eu faço, porque eu não posso recomendar o que alguém pode fazer, porque eu nem sou certificado para isso, não é nem certo. Deixo para pessoas que nem a Betina, que ela é certificada para o que você tem que fazer. Mas eu sempre gosto de falar o que eu faço. Sim. E geralmente as pessoas falam, né, como que você estruturou a tua parte financeira? Eu sempre tive estratégia eu sempre tive isso, obviamente eu comecei de uma maneira meio intuitiva, e depois falei a respeito, é legal, falei assim, caramba, uau, acertei. Mas eu acredito que, porque as pessoas veem, principalmente acompanham também outras pessoas, isso e aquilo, vê investimentos mais sofisticados, às vezes a pessoa fica ansiosa e às vezes ela quer pular alguma etapa. E às vezes fala assim, turma, vou falar assim honestamente, como é que foi pra mim? Obviamente eu sou um cara ambicioso, sabe? Eu gosto de boas oportunidades, mas eu não pulei nenhuma etapa. A primeira coisa que eu fiz dentro da minha vida financeira é criar minha reserva de emergência. Eu fiz meu pulmão. Eu fiz o meu pulmão porque depois eu comecei a pensar em investimentos mais sofisticados. Porque qual que é a função de uma reserva de emergência? A palavra já diz, é uma emergência, porra. Vai que, por exemplo, eu sempre fui empreendedor, eu sempre tive empresa, então eu sempre andei com a faca no pescoço. Então, e se acontece alguma coisa? Eu tenho que olhar pra trás, sabe? Então eu sempre tive, entre aspas, o porquinho. Eu sempre tive o porquinho. E depois é importante falar o que é reserva de emergência. Porque as pessoas ainda burlam a reserva de emergência. De uma maneira bem simples, né, Betina? A reserva de emergência é de 6 a 12 meses do seu custo fixo mensal, no lugar onde você tem liquidez alta, uma rentabilidade mediana e um risco baixíssimo. Pode ser, enfim, aí tem diversas... E para emergência. E para emergência. Perfeito. Quando não pessoas... Emergência não é estar andando no shopping, né? E gostar de alguma coisa da vitrine. Isso não tá é na liquidação, emergência. é uma emergência.